Opa, salve pessoal, beleza? Eu sou o Daniel e aqui a gente está no nosso terceiro vídeo da série. Esse vai ser um vídeo um pouco mais curto. Basicamente eu vou mostrar aqui um modelo de LSTM utilizando o Glove. O Glove é outra forma da gente representar palavras. Seu nome ele significa Global Vectors ou vetores globais. Então ele é uma outra forma que nós temos de representar vetores densos. Sua nova idade é incorporar o que a gente chama da concorrência entre as palavras no corpus. Então, o que acontece? Anteriormente, a gente estava lidando com as palavras que eram vizinhas às outras em uma certa frase. O Glove, ele tira proveito do contexto global, que é a ocorrência de palavras relacionadas às outras na mesma frase. Aqui ele tem um exemplo no qual, vamos dizer, aqui as palavras I e like. É, temos o valor 2 aqui na matriz de concorrência, porque em duas frases nós temos a palavra I e a palavra like. Então, o que acontece? De forma geral, agora no Glove a gente está tirando proveito desse contexto, das frases todas que a gente tem em nosso corpus, e não somente das palavras vizinhas que a gente tem em uma determinada frase para formular os nossos embeddings. Então eles também vão ser embeddings. Eles podem ter. Você pode definir as dimensões, né? No nosso caso, a gente está usando essa base aqui do GigaWord, que também tem 300, para a gente ser justo, uma vez que com o FastText e também com o Word2Vec a gente usou 300. Eu dei um exemplo aqui que é algo que ele cita no paper do Glover, que é ao longo do corpus a gente tem a palavra gelo e sólido e vapor e gasoso, digamos assim. E de forma geral isso ajudaria a captar conceitos como o que é quente e frio. E como ele usa essa decomposição de matrizes, usa essa lógica da concorrência, é um pouco diferente o treinamento para a gente fazer os embeddings em relação ao que ocorria no FastText e no Word2Vec. Então está sendo usada a decomposição de matrizes em vez do Continuous Bag of Words. Bom, aqui da mesma forma que anteriormente eu botei uns mais similares, as palavras que são mais similares a movie. Então aqui a gente vê que tem filme, movies, mas também tem Hollywood e starring, né, que é estrelando. Isso aqui já é uma certa diferença do que a gente via antes, que são algumas diferenças que ocorrem justamente não só pelos textos em si que ele tem, mesmo que você treine tipo, um Word2Vec, um Fast Text, isso se a gente fizer isso com bases diferentes de texto, com corpos diferentes, ele vai trazer similaridades diferentes. Mas uma outra razão pela qual a gente pode encontrar palavras mais similares e diferentes é justamente pela diferença que a gente está fazendo. Aqui a gente está capturando o contexto global, então pode ser que pelo contexto global a gente consiga encontrar similaridades um pouco diferentes do que a gente encontraria no FastText e também no Word2Vec. Aqui eu usei a mesma lógica que a gente usou anteriormente, que é criar essa embedding matrix e realizar esse treinamento. De forma geral, teve uma pequena diferença aqui que foi em relação ao número de épocas. Pelo menos aqui o que aconteceu. Na época 3, ele apresentou um resultado melhor do que na. Perdão. É isso mesmo. Quando a gente compara com o que a gente tinha anteriormente aqui, na época 4 a gente tinha um melhor resultado. Só que aqui no aqui no nosso Glove a gente teve um melhor resultado no 3. E aí a gente obteve um resultado de 89,3% de acurácia na época de número 3. Esse é um resultado que está muito similar ao que a gente tinha aqui antes, 894 no FastText, e eu acho que foi um pouquinho mais alto no. E 898 no. Ai, aqui no nosso Word2Vec. Então, o que eu queria mostrar no fim das contas é que, de forma geral, para essa modelagem preditiva com essa base do IMDb,
não teve uma diferença tão significativa entre o Glove, o Fast Text e o Word2Vec. Eles estão aí nessas faixas dos 89 e alguma coisa. Mas se a gente comparar esses resultados com o que a gente tinha desses One Hot, né, do que não eram os Word Embeddings, que já estavam na faixa dos 86,5, já foi uma melhora expressiva. Bom, eu acho que eu vou deixar algum vídeo, algum conteúdo sobre o Glove para vocês darem uma olhada em um pouco mais de detalhes. E também uma outra coisa que eu vou fazer é já me planejar para a próxima aula. A intenção aqui no próximo vídeo é começar a abordar embeddings dinâmicos. Então a gente sai desses embeddings estáticos e entra nos embeddings dinâmicos ou contextuais. Na próxima aula, então, eu vou fazer uma modelagem preditiva com o BERT e talvez também com alguma outra variação do BERT, talvez com o DistilBERT, com a Roberta, e ver se nós conseguimos atingir um resultado melhor do que o que a gente consegue aqui com os Word Embeddings estáticos. Agradeço a atenção, obrigado por ver o vídeo.